sobre dízimo, a ação voluntária de dar dízimo nas Escrituras. E nessa série nós vamos falar um pouco mais dessa dinâmica de contribuição na igreja, a necessidade de nós sermos generosos na casa de Deus e também como isso expressa a devoção, a generosidade e amor por Deus e pela casa de Deus, pela comunidade dos santos. Tá? É muito importante eu frisar e lembrar a vocês, essa série não é sobre técnicas financeiras, de como você deve administrar o seu dinheiro. Nós não vamos abordar esse tipo de temática aqui. Uma outra coisa muito importante é que nós não vamos coagir depois da palavra você fazer um voto com Deus para fazer uma quebra de maldição financeira. Fique tranquilo, nós não fazemos isso aqui. E também eu quero deixar claro que nós estamos sendo intencionais em focar nas Escrituras, somente nas Escrituras, para trazer qualquer tipo de entendimento a respeito de dízimos, ofertas e contribuições na igreja. Amém? Nós não vamos tentar inventar a roda em relação a isso. E hoje eu queria falar justamente, dando continuidade ao que nós começamos na semana passada, o dinheiro como serviço a Deus. Como a dinâmica da fidelidade, a regularidade na contribuição à casa de Deus é relevante para Deus e para nós, né? Então, a gente começa hoje lembrando que o dízimo, primariamente, ele é estabelecido como algo voluntário dentro da narrativa bíblica. Nós vimos isso na semana passada, na história de Abraão, quando ele entrega o dízimo para Melquisedeque de forma voluntária, reconhecendo a legitimidade do sacerdócio de Melquisedeque, como ele sendo o sacerdote do Deus Altíssimo, sendo o único Deus digno, né, de honra e devoção por meio das finanças, e não os outros deuses, os falsos deuses do seu tempo. Nós vemos também em Gênesis 22 isso se repetir quando Jacó faz um voto de devolver ao Senhor o dízimo de tudo que ele fosse próspero a partir da promessa que Deus tinha feito. Ele voltaria em Betel e entregaria esse dízimo. E aqui Betel é Jacó reconhecendo aquele lugar em que ele vê a escada, os anjos subindo e descendo como a casa de Deus. A lei levítica, quando fala sobre o dízimo, ela é estabelecida cerca de 550 anos depois desses acontecimentos de Abraão e Jacó, mostrando que essa necessidade de dizimar ou de ser alguém que tenha compromisso e generosidade com a casa de Deus, seja voluntária, não seja por obrigação e nem seja por opressão. Mas quando vem a lei normatiza a entrega do dízimo de uma forma mais obrigatória para o povo de Israel. E por quê? Quando Israel entra na terra prometida, Israel ele entra na terra porque o Senhor havia dado essa terra ao povo de Deus. E Israel era como se fosse um inquilino de Deus. Então era como se Israel pagasse um aluguel anual da terra, né, de tudo que a terra produzia, porque tudo que estava na terra, tudo que a terra dava, não era de Israel, era do Senhor. Então Israel tinha como essa lei estabelecida por Deus, para que eles fossem fiéis, generosos, reconhecendo a mão do Senhor sobre eles, o cuidado do Senhor sobre eles e o amparo do Senhor no que diz respeito a nunca deixar faltar sobre eles, né? Qualquer produção que existisse na terra prometida de Israel, ou benefícios que eles pudessem obter com que houvesse arrecadado por meio daquela terra, Deus deveria ser honrado com a 10ª parte, com o dízimo. E é muito interessante aqui, gente, dízimo é 10ª parte. Dízimo é uma quantia, uma fração de tudo aquilo que o povo recebia. E quando o povo fazia esse ato de entregar a 10ª parte, eles estavam reconhecendo que Deus era dono da sua terra, doador dos seus frutos, e eles mesmos, como seus inquilinos, dependiam desse Deus para produzir algo na terra. E assim, quando eles devolviam isso ao Senhor, eles estavam dando graças pela abundância que Deus estava derramando, pela prosperidade que Deus estava derramando sobre Israel, pelo favor de eles desfrutarem de uma boa terra. E era uma forma também de suplicar ou pedir a Deus
Senhor continue sendo favorável a nós nessa terra. Continue fazendo com que a terra produza. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, que honrar o Senhor é essencial para o povo de Deus que reconhece que tudo vem dele. Esse tributo que era entregue aos sacerdotes no tabernáculo, no tempo do Êxodo, e depois, dentro do templo ao Senhor, era obrigatório, não por pressão somente, mas por uma questão de reconhecimento de que Deus era dono da terra. Não existia um apelo emocional, não existia Moisés chegando no povo, agora chegou o momento dos dízimos e das ofertas, fazer uma voz triste. Não existia. Existia uma consciência da presença de Deus em preservar aquela terra, em produzir aquela terra para aquele povo. E o povo desfrutava daquilo com bonança por causa que Deus colocou eles naquele lugar. A Deus era devido esse tributo. E aí, a gente entra numa coisa muito interessante, que é como Deus quer que o seu povo viva em relação a isso. Não existe pretensão ou exigência da minha parte como pastor em ser o detentor das bênçãos espirituais e financeiras no que diz respeito a você que é fiel ou não em relação à sua contribuição com dízimos e ofertas na nossa comunidade. E eu quero deixar claro que essa pregação, esses próximos domingos, não vai vir nenhum outro pastor de fora pregar sobre isso. Será eu mesmo falando com vocês. E por que isso? Muitas vezes, quando a gente entra no tema de finanças, e eu já fui convidado para falar sobre isso em outras igrejas, o pastor local ele fica tipo, se eu falar, a igreja não vai me ouvir, vai achar que eu estou querendo fazer caixa 2. Né? Ou a igreja vai achar que eu estou sendo pesado demais, ou porque tem algum problema. Nós já falamos que isso não aconteceu, não está acontecendo. Nossas contas estão pagas para a glória de Deus. Nós temos uma prestação de contas anual que nós damos para vocês. Mas aqui é um princípio bíblico que nós precisamos nos ater. E aqui, por que eu devo falar isso para vocês? Porque eu sou pastor de vocês. Então eu não vou chamar alguém de fora para falar de assuntos delicados, porque no final o pastor vai embora e eu fico com um assunto delicado para resolver depois. Né? Então, se você não é dizimista, quem vai ter que resolver isso com você não vai ser o pastor de fora, vai ser eu. Segundo, que não existe nenhuma pretensão de arrancar ou pesar sobre os recursos dos irmãos da nossa comunidade. Nós sempre fomos muito sinceros, transparentes e pontuais naquilo que havia como necessidade. Nosso tempo de oferta, vocês viram agora no culto, principalmente os visitantes, não é longo, nós falamos, damos o caminho para você fazer, se você quer fazer por Pix ou por contribuição física, e acabou porque nós sabemos que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a igreja, e Ele que sustenta a igreja. Se os irmãos não dão, é porque talvez não são parte do corpo de Cristo. É porque talvez eles não são parte do povo de Deus. É porque talvez nós não deveríamos nem existir. Então nós temos essa consciência de que quem sustenta a igreja é o Senhor, mais do que qualquer dízimo ou oferta. E que dízimos e ofertas dados na igreja são formas de nós sermos generosos, gratos ao Senhor, e uma aliança que nós temos com Deus e com a sua igreja de sustentá-la. Tá? Então o meu papel pastoral não vai se resumir a falar você que não deu dízimo. O diabo vai fazer com que o seu pneu fure nessa semana. E se eu não sou homem de Deus, não vai acontecer isso na Imagodei, enquanto eu for pastor dessa comunidade, em nome de Jesus, e espero que os próximos pastores tenham essa mesma consciência. Nós não vamos apelar para a emoção, nós não vamos apelar para um peso sobre as finanças dos irmãos, mas nós queremos que exista consciência, aliança e amor ao Senhor. Por isso que o papel pastoral, quando ensina-se sobre dinheiro, é instrução, admoestação e exortação à generosidade, e confronto de pecado, de avareza e ganância. Só isso. É importante nós notarmos que toda a Escritura ela é útil para nos ensinar e também ser mandatório o princípio da generosidade e compromisso com a casa de Deus. O que isso quer dizer para nós? As Escrituras são a máxima e ela é suficiente para garantir que a bênção e o favor do Senhor estejam sobre pessoas que são generosas. Eu orar por você para que Deus abra as portas do céu, talvez não mude nada. Aliás, para você ver realista, não vai mudar nada se o Senhor não quiser abrir as portas do céu sobre você. O próprio Deus, meus irmãos, é comprometido em sustentar o povo dele.
É o próprio Deus que está comprometido em abençoar o povo com recursos, com finanças. E cabe a nós, que somos o seu povo, reconhecer que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que Ele não muda. E é isso que Tiago vai falar, Ele não muda nem tem sombra de variação. Deus não vai te amar mais porque você deu o dízimo inteiro esse mês. E Deus não vai te amar menos porque você não está dando dízimo. O amor de Deus não é comprado com o nosso dinheiro. Só que nós, em atitude de generosidade, de fidelidade, de amor a esse Deus, deveríamos nunca deixar de ser dizimistas. Não deveríamos nunca deixar de ser participante das finanças da igreja. Então, as Escrituras, somente as Escrituras, são instrução para uma vida generosa. Você não precisa que eu fale muito sobre dinheiro. Você precisa ler as Escrituras, entender o que as Escrituras falam sobre dinheiro, posicionar o seu coração em direção às Escrituras e não ao que o pastor está te coagindo. E eu sei que muitos irmãos aqui passaram em cenários de outras igrejas em que foram pressionados a dar o que até não poderia dar. Eu sei que muitos irmãos, no calor da emoção, se comprometeram com coisas que não deveriam ter se comprometido. Eu sei que muitos irmãos são fechados a esse assunto porque olha e fala, lá vem o pastor querer arrancar dinheiro de mim. E meus irmãos, você não precisa ter temor da minha pessoa. Você precisa temer ao Senhor e expressar esse temor por meio das suas finanças. Deus tem um padrão de generosidade mínimo nas Escrituras. E Ele também tem um padrão do uso desse recurso dentro da casa de Deus. Que não é de acordo com o que os irmãos acreditam e nem de acordo com o que o pastor acredita. O povo de Deus, ele não tem autonomia no recurso que é de Deus. Mas também, nem o sacerdote ou os oficiais, trazendo para a nossa realidade, da igreja, têm autonomia de dizer, eu vou comprar um carro com o dinheiro da igreja agora, porque eu quero comprar um carro zero. Pensa bem, nem a congregação de Israel e nem o sacerdócio arônico tinha autonomia para dizer o que deveria ser feito com aquele dinheiro. Deus, na sua soberania, no seu governo sobre o seu povo, já faz isso e ordena por meio de sua lei. E nós vemos isso acontecer quando existe o inverso disso acontecendo, que é o uso do recurso que era dado ao Senhor, de maneira leviana, de maneira segundo as Escrituras, segundo a lei do Senhor, nós vemos a condenação em relação a isso. E nós vemos isso em 1 Samuel capítulo 2, em que os filhos de Eli usavam do recurso para o próprio proveito, para o próprio benefício. Eles deixavam de queimar o sacrifício justamente para ter churrasco no final do dia. E o Senhor reprova eles e mata esses homens. Deus leva dinheiro a sério. Deus leva aquilo que é dado na igreja a sério. Porque não é e nem pode ser administrado de qualquer maneira. Não pode ser administrado segundo o que nós queremos, mas segundo o que Deus estabelece. E Deus já deixou isso muito claro nas suas Escrituras. Nós precisamos ter uma consciência de que quando nós entregamos, o que nós entregamos à casa de Deus, é de Deus, irmãos. Ele já deu essa instrução por meio de suas Escrituras, de que o que deve ser feito com esse dinheiro. E isso é expressão da glória e do cuidado dele para com sua própria casa, com o seu próprio povo. Quando Deus fala, traga todos os dízimos à casa do tesouro, e nós vamos falar sobre isso na próxima semana, esse texto que todo mundo fica chateado porque o pastor chama vocês de ladrão, né? Quem aqui já se sentiu, poxa, o pastor está falando que eu estou roubando Deus, também não vou mais para a igreja, né? Porque todo mundo já foi meio que coagido com essa realidade. Mas nós vemos que as Escrituras expressam que aquilo que é dado na casa de Deus deve expressar a glória de Deus. E eu queria convidar vocês a abrirem em Números capítulo 18. Números capítulo 18, nós vamos ver o versículo 20 e 21 e do 24 ao 27. Números 18, versículo 20 diz assim: O Senhor disse a Arão:
Não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio. Eu sou a tua porção e a tua herança entre os israelitas. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. No versículo 24. Mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecerem ao Senhor em oferta alçada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. E o Senhor ainda disse a Moisés: falarás aos levitas, que lhes dirás, quando receberdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança, fareis ao Senhor uma oferta alçada desses dízimos, que será o dízimo dos dízimos. A vossa oferta alçada será contada como o grão da eira e como o vinho do lagar. Vamos entender o que está acontecendo nesse texto. A primeira coisa que a gente precisa ver é que essa ordem do Senhor vem de um contexto um pouco conturbado. O que tinha acontecido? 2 rebeliões antes de Deus proclamar essa vontade e o desejo de como deveria ser utilizadas as ofertas que o povo de Israel trouxesse para a casa de Deus. 2 rebeliões e o respaldo de Deus para a casa de Davi e o sacerdócio de Arão. Então o que aconteceu? A primeira rebelião acontece lá em Números capítulo 16, quando Coré, Datã e Abirão, 3 carinhas da tribo de Levi, filhos da linha dos coatitas, os filhos de Coate, se rebelam contra Moisés e Arão, sendo eles os responsáveis de se apresentar diante de Deus, e eles tendo ciúmes dessa incumbência de Moisés e Arão, e eles não. Coré, Datã e Abirão, eles reúnem 250 homens e se levantam contra o que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. E qual que era o motivo dessa rebelião? Números capítulo 16, versículo 3 vai dizer que eles estavam insatisfeitos com a realidade de que Moisés e Arão estavam acima da assembleia do povo de Deus. E eles vão dizer assim: por que então os elevais acima da assembleia do Senhor, já que o povo é santo, já que toda a assembleia é santa, cada um deles é santo e Deus habita no meio deles, por que vocês são diferentes? Por que vocês podem se apresentar diante de Deus e qualquer pessoa não pode? Existia uma tentativa de democratizar a participação do serviço ao Senhor para qualquer pessoa. A democratização do serviço do tabernáculo para qualquer pessoa do povo de Israel, já que Deus mora no meio deles. Isso também diminuía a autoridade de Moisés e Arão e mostrava um descontentamento não somente com Arão e com Moisés, mas com Deus que havia estabelecido eles. A gente sabe que no capítulo 16 a história se desenrola e Deus ele se manifesta em favor de Moisés e Arão e faz com que a terra engula Coré, Datã e Abirão. E todo o grupo de 250 pessoas foram com ele para a boca da terra. Só que aqui não para a história. O povo de Israel fica, todo mundo fica, caramba, cara, o que está acontecendo? Deus vai matar todo mundo. No dia seguinte que a terra engole os rebeldes, o povo se rebela novamente. No versículo 41 vai começar a falar justamente sobre isso, falando de uma segunda rebelião. E aí o que acontece? Deus envia uma praga, porque o povo estava se rebelando novamente contra o sacerdócio que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. E a desculpa aqui que o povo utiliza é: Moisés e Arão, vocês mataram a gente no deserto, vocês estão querendo matar a gente, então por isso nós não aceitamos vocês. Só que aí Deus, ele revela a sua glória novamente. A nuvem desce sobre o tabernáculo e começa a matar pessoas dentro do povo, do acampamento do povo de Deus. Deus pune novamente esse povo com uma praga e destruição que mata cerca de 14.700 homens. E por que Deus faz isso? Porque Deus estava legitimando e fortalecendo e respaldando a ordem sacerdotal que ele estava levantando no meio do povo. Fique tranquilo que eu não vou orar para Deus matar você, tá? Não é esse o cunho da pregação. Amém? Não existe isso. Se você já foi amaldiçoado, maldição pastoral não pega. Eu sou prova disso, tá? Arão, ele fica ali em evidência. E aí Deus, para mostrar essa realidade de que Arão foi escolhido por Deus, a sua família foi escolhida por Deus,
para o serviço ao Senhor, Deus faz uma brincadeirinha com o povo de Israel. Pede para que todos os chefes de família das suas casas paternais, das suas tribos, pegasse uma vara e levasse até a tenda do encontro. E aqui é uma história muito legal, porque todo mundo levou um pedaço de pau. E Deus falou, escreve o nome de cada um aí num pedaço de pau, e aquele que florescer, é esse que eu tenho negócio para servir dentro do tabernáculo. E aí o que acontece? Arão leva a vara, e no outro dia a vara está cheia de flores como é que fala? Brotos para semente em relação à amendoeira, mostrando que Deus estava estabelecendo o sacerdócio levítico a partir da família de Arão e seus filhos. E aí, meus irmãos, Deus usa dessa maneira pedagógica e simples em fazer cada casa paterna trazer essa vara para dentro do tabernáculo. Ele faz florescer a de Arão, mostrando que a tribo de Levi era responsável pelo serviço ao Senhor. Mas, em especial, a casa de Arão, da tribo de Levi, iria interceder e proclamar e legislar o povo de Israel por meio do sacerdócio. E aí, existem algumas obrigações dessa casa que são descritas ali a partir do capítulo 18. Deus determina a casa de Arão determina a casa de Levi e Arão como sacerdotes e responsáveis por toda a manutenção e serviço sacerdotal no tabernáculo. Com isso também vem uma responsabilidade. A responsabilidade de permanecerem dedicados a Deus, e Deus iria cobrar a essa família e a esse sacerdócio a culpa e o desvio do povo. Pegou a responsabilidade? No versículo 6 do capítulo 18, Deus vai dizer, separei os levitas para realizarem o serviço da tenda da revelação. Eles são uma oferta ao Senhor. Isso mostra para nós que ser um levita é fazer parte do sacerdócio, era uma dedicação integral e única ao Senhor. Eles não tinham opção de viver fora dessa realidade ou buscando outras realidades financeiras e espirituais ou humanas a não ser servir ao Senhor. Eles estavam sendo consagrados ao serviço sacerdotal, não porque Moisés viu a habilidade deles de fazerem coisas no templo, ou porque existia uma necessidade que eles sabiam fazer. O Senhor havia separado parte desse povo para servir no sacerdócio e no tabernáculo de uma maneira única, exclusiva para ele. Era uma identidade espiritual e não somente um título ser levita. E isso era parte da aliança com Deus e não uma vocação. Eu senti de agora servir dentro da casa de Deus. Deus havia separado eles. E no versículo 7 também vai dizer, eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial. E aqui é algo muito interessante, porque Deus está dizendo que a família de Levi, os filhos de Levi e os filhos de Arão, eles eram presentes dados a Israel. Mas não somente isso, eles servirem na casa de Deus também era um presente de Deus para essa família. O povo, ele recebia a segurança de um sacerdócio que representaria diante de Deus e representaria a culpa desse povo diante de Deus. Então imagina, olha o que tinha acabado de acontecer. Um monte de gente já tinha morrido. Um monte de gente já tinha sido engolido pela terra. Deus mandou praga porque o povo estava querendo ir diante de Deus de qualquer maneira. E Deus falou, não é de qualquer maneira que vocês vão me servir. Eu estou estabelecendo um sacerdócio. E esse sacerdócio vai representar o povo diante de mim. Esse sacerdócio é segurança para o povo, para que ninguém mais morra. Se for necessário, só morram eles. Beleza? E o povo começou a entender essa necessidade. E era uma honra e um presente para Arão poder se apresentar diante de Deus, meus irmãos. Porque pensa bem, quem iria ter manifestações espirituais, manifestações da presença de Deus, nitidamente, cara a cara ali, não era da tribo de Judá ou de Dan. Eram os levitas. Em especial, a família de Arão. Era uma honra para Israel receber e ter um sacerdócio como mediador entre Deus e eles. E a recompensa desse trabalho, já que eles tinham que estar dedicados o tempo todo para isso, era de receber
todas as ofertas que eram levantadas ao Senhor como porção. Aí lá vem eles. Semana que vem o Ramon vem de veste sacerdotal para receber o dízimo de vocês? Não. Fiquem tranquilos. Acho que nem tem pano para isso. No versículo 20, nós lemos aqui, a Bíblia vai falar para nós que os levitas não teriam herança, porque a herança seria o Senhor. O sacerdócio nunca foi uma fonte de lucro, ou uma fonte de eu ter benefícios. Era um trabalho árduo e essencial, como qualquer outro trabalho que existia na nação de Israel, que existia total dedicação do sacerdote e dos levitas. Um levita, ele não poderia estar com uma ocupação de arar a terra, ou de cuidar de um boi e depois ir para o culto na escala dele. Ele tinha que estar dentro da realidade do sacerdócio e do tabernáculo constantemente. Deus os separou eles para um serviço essencial para a santidade do povo. Isso mostra, meus irmãos, que Deus leva a comunhão com Deus, o povo ter comunhão com Deus a sério. Esse negócio de fazer igreja ou de servir na igreja não é de qualquer maneira. Não é de acordo com as minhas proporções, mas é de acordo com o que Deus estabeleceu para que isso fosse feito. E Deus, ele deixa isso como instrução em sua lei, e também para que o culto ocorresse de maneira como ele quisesse, não como o povo queria. E ele mostra que os sacerdotes, os levitas, eles não poderiam ter compromisso ou enrosco com qualquer outra coisa da vida além do tabernáculo e da vida dedicada ao serviço ao Senhor. No versículo 21, Deus diz que eles deveriam receber os dízimos. Deus estabelece um meio de sustento aos levitas, usufruindo dos dízimos que foram estabelecidos lá na lei, em Levítico capítulo 27, como forma de sustento desse sacerdócio e como forma de eles serem participantes no culto a Deus, para que eles fossem supridos em suas necessidades. Só que pensa bem comigo, se nós olharmos para a história, se você ler alguns capítulos antes e ver a quantidade de pessoas, principalmente homens que naquela época eram contados dentro do povo de Israel, nós vemos que existia uma contagem de cerca de 600 mil homens de todas as tribos que dizimavam na casa de Deus. É gente demais. Só que quem trabalhava no sacerdócio? Cerca de 22 mil homens da tribo de Levi. Gente, é quadro de multinacional. É quadro de Philips, que trabalhava diante... É muito mais? Então o sacerdócio perdeu para Philips. É mais? É mais? O sacerdócio é muito maior. Está vendo? É quadro de multinacional para o serviço ao Senhor. Deus, ele estabelece que esses homens fossem supridos pelos dízimos e ofertas do povo. No versículo 24, Deus vai dizer que Deus estava dando o dízimo a eles, porque eles não tinham herança alguma entre os israelitas. Deus dá um jeito de que eles, pelo seu trabalho, não menos dignos que os lavradores, que os pastores, que os cuidadores de qualquer tipo de animal, recebessem do que era dado dentro do tabernáculo e depois dentro do templo. Deus, ele não dá herança aos levitas, mas tudo que era dele era também dos seus levitas, ensinando que o total serviço e dependência de Deus devia existir no coração desses homens. No versículo 25 ao 27, Deus deixa mais equiparado a realidade do trabalho sacerdotal com o trabalho de qualquer outra função dentro da casa de Israel. Faz com que o que eles recebessem de dízimos deveriam também ser dizimados como qualquer outra pessoa da nação dizimava. Porque no versículo 24 até o 27, ele vai mostrar que os levitas deveriam dar os dízimos dos dízimos. Deus usa o mesmo critério de ordem de dízimo aos sacerdotes para ensinar esse sacerdócio e inseri-los na realidade de que eles seriam povo de Deus, tanto quanto o povo que não estava no sacerdócio.
Isso é muito importante porque todas as vezes que nós pensamos em finanças dentro do povo de Deus, nós achamos que a classe sacerdotal, e trazendo para a nossa realidade, a classe pastoral, ela é apartada da realidade, do trabalho e do compromisso de contribuição na casa de Deus. Porque o pastor já está trabalhando na igreja, porque o sacerdócio já fazia algo no templo e não precisava. Não, Deus insere eles na mesma realidade, mostrando que o trabalho deles era tão importante quanto qualquer outro trabalho dentro da nação de Israel. Mesmo que eles não tivessem nada, mesmo que eles fossem escolhidos de Deus para funções sacerdotais, todo esse privilégio que eles tinham não era mera conquista deles, e sim boa vontade e misericórdia de Deus. Meus irmãos, ser sacerdote não era ser de uma outra classe, só porque eles eram de uma tipagem ou de um pai específico na nação de Israel. Deus, em sua graça, em seu amor, escolheu essa casa para que eles fizessem isso. Se Deus não tivesse escolhido eles, Deus poderia escolher outro, ou Deus não teria escolhido ninguém, e ninguém usufruiria das bênçãos que eram levantadas por meio do tabernáculo. Isso também inibe uma coisa muito importante, que o ministério não é fonte de lucro para si próprio. Deus já estava ensinando que os sacerdotes não poderiam olhar para o ministério como um plano de carreira, um plano de estabilidade e aposentadoria, porque todos os meus filhos agora serão abençoados por serem filhos do sacerdócio. É aquela ideia de que achar que, porque o meu filho é pastor, ele também será pastor e a igreja passará para o nome do meu filho. Não existe uma sucessão, existe favor e graça de Deus quando escolhe os seus ministros. Mais para frente, quando a gente vai ver o dízimo sendo mais abrangente, além do serviço do tabernáculo, em Deuteronômio 26, versículo 12, Deus estabelece também que os dízimos deveriam ser entregados com um cunho de obra social, fazendo com que ele sustentasse órfãos, viúvas e estrangeiros. E aí, toda essa história que eu conto para vocês e lemos em Números, como que nós aplicamos a nossa realidade de igreja local? Porque até agora nós lemos só textos do Antigo Testamento. E todo mundo já está falando, pastor, dízimo é coisa do Antigo Testamento, não vou dar dinheiro na igreja, você não vai me comprar. Eu não estou aqui para te convencer, a não ser que as Escrituras te convençam, que o Espírito te convença que você precisa ser generoso na casa de Deus. Onde isso se aplica para a nossa realidade? Em muitos aspectos, meus irmãos. Quando a gente olha para a realidade do Velho Testamento, como ela pode ser uma norma para nós, que somos cristãos, e não temos mais um templo ou um tabernáculo, e nenhum sacerdócio oficial para entregar esse dízimo? Como que nós podemos administrar as nossas finanças e ser fiel ao Senhor, já que Ele estabelece um princípio de generosidade, um princípio mínimo de 10%, de generosidade, devoção? Como que nós nos envolvemos com a obra de Deus por meio dos nossos recursos, por meio daquilo que nós fazemos, já que não existe essa estrutura estabelecida? Bom, no Novo Testamento, Paulo e Barnabé, eles dão um panorama apostólico e cristão de como os recursos deveriam ser usados em benefícios da igreja. A gente começa com a história de Barnabé em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 está falando do crescimento da igreja, do avanço da igreja, de como a igreja persistia na oração e na perseverança da doutrina dos apóstolos, de que eles tinham tudo em comum, e de repente um homem chamado Barnabé entra na igreja com um saco de dinheiro e deposita sobre os pés dos apóstolos. Eu já fui em igreja que isso acontece, tá? O cara chega com o envelope lá e entrega no pé do apóstolo. É verdade. Isso não vai acontecer também na Imagodei. Fiquem tranquilos, tá? Ficou até feliz, né, André? A gente vê que Barnabé estabelece um princípio muito importante para nós aqui. Barnabé, em Atos capítulo 4, ele chega com o dinheiro que ele havia vendido de uma terra. No versículo 36 vai mostrar isso. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um detalhe, se Barnabé era levita, ele não deveria ter propriedades. Mas como Barnabé tinha? Porque ele tinha propriedades fora da terra de Israel. E ele poderia fazer negócios fora da terra de Israel. Ele não poderia usufruir da terra de Israel como seu próprio bem.
ok? E aí Barnabé, ele vende esse terreno, ele chega diante dos apóstolos e entrega esse dinheiro. Ele é especificado meramente como um exemplo eminente daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na igreja, de generosidade, de sacrifício. E esse sentimento de generosidade, de sacrifício, não era uma coisa de Barnabé. O texto vai dizer que era uma coisa da igreja. Ser generoso não é coisa de gente rica ou de gente que está com dinheiro sobrando, é coisa de Deus, coisa de crente, coisa de gente que nasceu de novo. Barnabé, ele faz isso porque ele entende a autoridade dos apóstolos sobre a igreja. Mas antes de falar sobre isso, o povo não tomava as propriedades uns dos outros, como se fossem posses suas. Eles eram indiferentes às suas posses, porque eles tinham entendido que tudo que eles tinham vinha de Deus. E se vinha de Deus, estava a serviço do meu irmão. Isso no Novo Testamento. Isso na igreja de Jesus. Tudo que eu tenho é da igreja de Jesus. Isso rompe com qualquer sentimento de individualidade, de ganância, de avareza que nós possamos ter, meus irmãos. Uma vez que nós fomos inseridos no povo de Deus, o que nós temos vem de Deus e é para o povo de Deus. E por que eles faziam isso? Porque eles estavam abandonando tudo por amor a Cristo. E esperavam que, quando eles fossem despojados de tudo, eles tivessem um coração fiel ao Senhor, mesmo que tudo que tivessem fosse roubado ou fosse tomado porque eles eram cristãos. Então era mais fácil eu ter um sentimento de desprendimento agora, em generosidade, do que ver o Império Romano tomar tudo só porque eu confesso Jesus. É melhor agora eu estar com as minhas finanças, os meus recursos disponíveis para Deus e para os meus irmãos, do que ficar apegado e de repente, só porque eu confesso Jesus, eles tomam de mim e aí eu perco tudo. Então é melhor eu ter uma atitude voluntária e generosa agora do que ser por obrigação. Não é de se admirar, meus irmãos, que fosse só essa igreja fosse de um coração e de uma só alma. E principalmente quando se mostravam tão desapegados das riquezas desse mundo. Isso mostra para nós também que, da mesma maneira que Deus estabelece o sacerdócio como não tendo nada para si, Deus, por meio do seu sangue precioso em Jesus Cristo, estabelece um sacerdócio real. Nós, a sua igreja, que nós não deveríamos ter apego nenhum às coisas desse mundo. Entenda uma coisa, não ter apego não significa ser irresponsável com as finanças, mas ser tão responsável ao ponto de dizer, isso aqui não é meu, é de alguém que me deu. E eu preciso zelar. E eu preciso ser generoso quando for necessário. Barnabé, ele reconhece a autoridade dos apóstolos para administrar as riquezas ali depositadas para suprir realmente quem poderia necessitar dos recursos. Veja bem, já não existia um sacerdócio levítico, já não existia dentro da igreja uma participação, mas ele leva diante dos apóstolos e fala, façam o que vocês devem fazer para que a igreja seja suprida com o recurso que eu ganhei. Existia um consenso de estar disponível à missão de Deus, livre dos negócios desse mundo e também um compromisso social de suprir os necessitados no coração e nessa atitude de Barnabé. Ele entendia que a igreja de Jesus precisava estar contando com os recursos que ele tinha. Seja para a administração daquela comunidade, seja para suprir irmãos na igreja local. Os recursos de Barnabé deveriam estar disponíveis para Deus. A história continua, e Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 9. Paulo nos dá um panorama de como o dinheiro deve ser usado em benefício da igreja e de seus ministros. No Antigo Testamento, todo recurso, tudo aquilo que era ofertado dentro do tabernáculo devia ser usado em prol do sustento dos levitas e depois dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Na igreja, Paulo insere muito bem esse contexto de que os ministros da igreja deveriam ser supridos, da mesma maneira que as viúvas e os órfãos deveriam ser cuidados. No versículo 4 diz assim, nós não temos o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco a esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Veja bem,
No versículo 4 e no versículo 5, Paulo está questionando a ausência do reconhecimento apostólico que essa igreja tinha para com ele, e do cuidado financeiro para com eles e essa família que poderia existir caso ele houvesse esposa e filhos, mostrando que a sua equivalência apostólica era semelhante à de Pedro e os irmãos de Jesus que estavam em Jerusalém. Pensa bem que a igreja de Corinto estava olhando para Paulo com uma depreciação. Ele não é tão apóstolo como Pedro, ou como João, ou como os irmãos de Jesus. Ele é esse cara que veio aqui, falou de Jesus pra gente, cara legal, a gente chama ele, mas a gente não quer ter nenhum compromisso com ele, porque ele não é como os outros. E aí Paulo ele está confrontando esse entendimento que existia nessa igreja. No versículo 6, Paulo provoca os seus leitores em Corinto, de que ele e Barnabé não deveriam ser negligenciados ao ponto de não deixar de trabalhar para ter o sustento financeiro. Eles poderiam e deveriam ter qualquer direito que os outros apóstolos de Jesus tinham em relação à missão e à forma como eles estavam semeando o evangelho. Mas olha, o versículo 7 vai continuar dizendo para a gente: quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Paulo está usando de exemplos humanos da necessidade desses trabalhadores que trabalhavam com o rebanho, que trabalhavam no exército, que trabalhavam na vida da agricultura, de serem sustentados pelo próprio lugar ou pela própria missão que eles faziam. E ele usa desse exemplo, continuando no versículo 8, dizendo: por acaso digo isso apenas na perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulhe o grão. Será que Deus está preocupado com os bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de partilhar da colheita. No versículo 8 até o versículo 10, meus irmãos, nós vemos que Paulo está enaltecendo o sustento pastoral como algo também definido pela lei do Senhor lá no Antigo Testamento. Da mesma maneira que o boi debulha, da mesma maneira que o sacerdócio trabalha, nós somos cooperadores de Deus em sua obra e nós devemos receber por isso. Era algo que deveria ser necessário e praticado pela igreja de Cristo, o apoio e o sustento dos ministros da igreja. Aqui Paulo apela para um texto de Deuteronômio 25, versículo 4, para dar suporte e argumento de que ele tem direito de ser recompensado pelo trabalho do ministério. Pausa. É Paulo falando de receber dinheiro para ele mesmo, meus irmãos. Por isso que nós não precisamos de um pastor de fora para ensinar a nossa igreja, para falar sobre sustentar a família pastoral na nossa igreja. O uso desse texto que Paulo faz em comparar com os animais que trabalham no campo da agricultura, e que era permitido que esse animal que trabalhava no campo comesse daquele campo que ele estava trabalhando, era justamente para falar: eu estou arando a terra, eu estou plantando nessa terra, eu estou colhendo nessa terra como um boi, e eu posso comer dessa terra se for necessário. Isso nos ensina que Paulo queria exortar os irmãos de Corinto de que o ministério no exercício do seu ofício deve receber de onde ele está. E onde ele está? No ministério. E no caso de Paulo, especificamente, da igreja que ele havia plantado, a igreja de Corinto. A igreja que ele plantou, a igreja que ele pastoreou, a igreja que estava gerando frutos do seu trabalho missional. Em outro texto, nós vemos Paulo usar esse mesmo versículo de Deuteronômio, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, falando que aquele que governa bem a casa de Deus deve receber salário dobrado, principalmente aqueles que pregam e ensinam. Cadê minha obra? Brincadeira, não vou fazer isso aqui. Eu estou muito bem satisfeito, muito bem amparado pela realidade da nossa igreja. Mas existe um parâmetro bíblico de que a igreja precisa cuidar dos seus ministros. Desde o Velho Testamento, no sacerdócio levítico, até no Novo Testamento, não existe
margem para o povo de Deus ser negligente com a casa de Deus, porque é por meio desses recursos que a casa de Deus é estabelecida. É por meio desses recursos que existem ministros na casa de Deus. É por meio desses recursos que existe uma estrutura sendo sustentada. No versículo 11, vamos continuar lendo o texto, ele vai dizer assim: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? E Paulo mostra aqui que o seu trabalho pastoral é extremamente valioso, porque o seu trabalho na formação espiritual daqueles irmãos era digno de ser recompensado por meio de finanças, por meio de sustento material. E no versículo 12, ele vai dizer assim: se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? E aqui Paulo está chamando a realidade daqueles irmãos se comprometerem com ele com o compromisso de sustentá-lo, porque ele era o plantador daquela igreja. E ele vai dizer: mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. E veja bem, se você for para a história, em Atos, você vê Paulo fazendo tendas para se sustentar na missão. Isso mostra que Paulo não queria tirar vantagem sobre a igreja de Cristo. Paulo estava facilitando o avanço do evangelho por meio do seu compromisso em trabalhar na igreja e trabalhar fora. Mas que isso não era uma regra de que todo pastor, todo ministro não deveria ser sustentado pela igreja e pelo ministério. No versículo 13, no versículo 14, nós vemos Paulo dizer o seguinte: não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. E aqui, meus irmãos, Paulo lembra dessa prática do sustento levítico que existia em Israel, que nós lemos em Números. Ser uma prática que Deus estabelecia para o seu povo de um modo geral. De cuidar da casa de Deus era obrigação, era compromisso e aliança de todo cristão. Eu não estou pregando essa mensagem hoje para que vocês aumentem meu salário, embora eu ficaria muito feliz. Eu não estou aqui para tirar vantagem dos irmãos. Mas desde que nós começamos a Imagodei, nós nos comprometemos em sustentar a família pastoral, seja a do Web que foi sustentada, seja a minha ou seja de outro pastor que virá. Não existe nenhuma intenção do nosso coração de olhar para o ministério como uma fonte de lucro e vantagem. Mas existe um princípio bíblico que nós, como igreja, devemos olhar e nos submeter, independente da ocasião. Sustentar o ministério, sustentar pastores, não é coisa de gente vagal. O pastor é digno de receber do seu salário. E eu falo isso com todas as letras possíveis diante de Deus, sabendo que irmãos sabem da minha realidade financeira, sabendo que irmãos aqui sabem o quanto eu ganho, sabendo aqui que irmãos sabem também das minhas debilidades. Mas não por causa de mim, mas porque as Escrituras ensinam que a igreja precisa ter um compromisso em sustentar a própria igreja. Por um período, nossa igreja foi sustentada por finanças externas. Recebemos ofertas generosas no início da nossa comunidade, de pessoas que não são da nossa comunidade e nunca vieram a um culto em nossa comunidade. Mas agora, nós como igreja, há 4 anos já, com um corpo de membresia razoável, devemos ter a consciência de que qualquer manutenção, qualquer necessidade dessa comunidade é de nós mesmos. E isso não deve ser um peso, isso não deve ser um constrangimento, isso deve ser com alegria e generosidade, porque nós somos parte do povo de Deus. O que nós temos está a serviço da casa de Deus. O que nós somos veio de Deus e será dado a Deus. E eu quero concluir essa mensagem, gente, com alguns pontos muito importantes para nós. O dízimo entra para uma normatização, uma prática obrigatória para todos os que fazem parte do povo de Deus. E aí você pode perguntar: poxa, mas não era voluntário e agora é obrigatório? Por que isso? Porque uma vez que nós somos parte do povo de Deus,
Faz parte da parte de que nós somos povo de Deus sermos generosos. Faz parte do nosso trabalho ou da nossa responsabilidade como povo de Deus ter uma aliança com a casa de Deus para que a casa de Deus seja sustentada. Faz parte da aliança do povo de Deus entregar os seus dízimos, os seus recursos como uma prática de devoção, de amor, de voluntariedade, sendo isso um mantenedor da casa de Deus em todos os aspectos que ela possa funcionar. Seja na assistência dos santos, seja no pastoreio, seja na estrutura, isso é incumbência do povo de Deus. Nós não podemos ser negligentes quanto a dízimos e ofertas. Nós, em hipótese alguma, podemos olhar para isso e falar: eu não preciso dar porque tem outros que dão. Se você faz parte do povo de Deus, você deve dar. Mas eu não tenho dinheiro para dar o meu dízimo completo. Você já orou ao Senhor e perguntou: o que Ele espera de você não é quantidade, e sim generosidade? O quanto que Ele espera não é a cifra, e sim um coração que está confiando nele, que Ele vai suprir todas as coisas. E lembrando que aquele texto que Paulo fala em Filipenses de que Ele supriria todas as nossas necessidades em glória. Irmãos, não é fácil. Não é fácil ser generoso. Porque quando nós olhamos para a necessidade, nós calculamos, mas por que nós precisamos dar? Por que esse valor? Por que 10%? 10% de 1.000 é fácil, 10% de 100.000 é mais difícil. E sabe por quê? Porque o nosso coração, ele está apegado às riquezas e não ao Deus que nos dá riquezas. É por isso que quando Deus normatiza isso para o seu povo, Ele está estabelecendo um princípio mínimo de que o povo deveria ser generoso, comprometido, fiel e também crer na fidelidade desse Deus que deu esse recurso para ser dado. O dízimo serve ao sacerdócio e, no nosso caso, na nova aliança, ele precisa ser administrado de maneira justa para que todo sacerdote da ordem real de Jesus Cristo, ou seja, não somente o pastor meramente, mas todo aquele que está inserido no corpo de Cristo, seja abençoado por meio dessa contribuição. Talvez você não vai receber um salário pastoral, mas você é abençoado com uma estrutura, você é abençoado com irmãos que te amam, você é abençoado com uma visita pastoral, você é abençoado com a disponibilidade do pastor para receber você para um gabinete. E eu estou falando aqui de uma maneira geral, porque não é só uma realidade da nossa igreja local. Igrejas sofrem porque não têm esse entendimento de que a contribuição que nós damos, ela serve para sustento da estrutura da casa de Deus. E aí, quando entra em outros aspectos, irmãos são abençoados dentro da casa de Deus por meio de dízimos e ofertas. Irmãos são sustentados, aqueles que são carentes, aqueles que são necessitados, podem ser abençoados porque existe uma comunidade que tem aliança com a casa de Deus e é fiel nos seus dízimos e ofertas, que disponibiliza alívio a outros irmãos que necessitam. Seja no sustento do pastor, seja no sustento aos necessitados. A contribuição regular, meus irmãos, promove justiça e equidade na igreja. Porque você acha que existia tudo em comum dentro da casa de Deus em Atos? Porque existia um senso de compromisso do que o que é meu não é meu, é de todos. Isso demonstra que os nossos bens não são nossos, e sim do povo de Deus. O dízimo, ele é um remédio contra a individualidade e a avareza, meus irmãos. Ele é o antídoto contra esse veneno que muitas vezes está corroendo o nosso coração e faz com que a gente viva uma vida totalmente empacada nas nossas finanças. E aqui eu não estou falando somente de você não usufruir das bênçãos do Senhor. Talvez você receba o seu salário muito bem recebido todo mês e o devorador não comeu o seu salário, porque Deus é bom. Porque Ele não vai ser comprado com o seu dízimo. Mas talvez você sabe que no seu coração existe avareza e você não vive uma vida plena porque esse pecado de avareza, ele é cultivado por medo, por necessidade ou desejo de ter mais e não de repartir com todos. O dízimo, a contribuição na casa de Deus é um remédio contra a individualidade e a avareza. Porque aquilo que você está dando já não é mais seu, é de Deus e Deus usa como Ele quer para o seu povo. Provérbios 11:25 diz algo muito importante para nós, que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Veja bem, meus irmãos,
A prática de dar dinheiro na igreja é promover alívio a corações que talvez não tenham o que comer, não tenham o que receber. Mas também, quando esse irmão necessita, essa mesma igreja é a igreja que cuida desse cara, que contribui e gera alívio no coração dele. A terceira coisa que nós aprendemos é que no padrão da nova aliança, o dízimo ele não fica só nos 10% também. Nós vimos que Barnabé, quando ele chega diante dos apóstolos, ele não dá o dízimo da propriedade. Ele dá tudo aos pés dos apóstolos. Isso não é um apelo para você vender seu carro, vender sua casa e trazer dinheiro para a igreja. Mas é o entendimento de que você não tem nada seu. Tudo deve estar disponível a Deus. A consciência sacerdotal de que os bens que temos vêm e só podem ser providos por Deus é visto no ato de entrega de Barnabé. Então, meus irmãos, se você tem problema com 10%, você vai ter problema com 100% sendo de Deus. E aqui eu não estou falando de mim, estou falando que as Escrituras estão ensinando. Eles não tinham apego a nada do que era deles. E o último ponto é que a igreja deve ser comprometida em suster seus líderes, suas famílias e com o que é devido para o conforto para que eles permaneçam no ministério. E não somente eles, mas todos os necessitados da casa de Deus. Meus irmãos, eu não recebo ajuda de custo da igreja. Eu não recebo um apoio financeiro. O que eu recebo é digno do meu trabalho. E eu falo isso com muita paz em meu coração. E que se você for embora daqui para outra igreja porque você está ofendido com isso, o pastor que você vai congregar também é digno. Nós precisamos romper com uma mentalidade de avareza, de que nós não devemos contribuir para que o evangelho avance, para que o ministério seja executado. Eu não recebo esmola da igreja. Não é algo que eu quero, é algo segundo as Escrituras. Na Imagodei nós nunca deixamos de amparar a família pastoral e eu sou abençoado por isso. E nós nunca vamos deixar, enquanto existir a essência do evangelho, as Escrituras guiando a nossa comunidade no que diz respeito às finanças. Se você talvez está constrangido com isso, meu irmão, talvez você precise repensar em como você olha para as suas finanças. Em como você está administrando as suas finanças, para a sua glória, para o seu benefício, para o seu conforto ou para a glória de Deus. Porque as Escrituras são claras que nós devemos usar os nossos recursos para a glória de Deus. Eu sei que palavras como essa não são palavras de apelar para o emocional, até porque nós pensamos muitas vezes no dinheiro como cifra. Mas eu quero que você feche seus olhos agora. E peça temor ao Senhor. Não porque você precisa me sustentar, mas porque você precisa estabelecer como princípio a glória de Deus sobre suas finanças. O favor de Deus em você ter. Talvez você nunca agradeceu por tudo que o Senhor fez no que diz respeito às suas finanças. Talvez você nunca calculou o quanto você foi abençoado em ter aquilo que você tem. Talvez você nunca pensou que você poderia ter muito menos do que você tem se não fosse a mão do Senhor sobre você. E nessa manhã, o Senhor te chama para você reconhecer Ele em todos os seus caminhos. Inclusive com as suas finanças. Se talvez no seu coração exista avareza, inseguranças em relação a dar dinheiro na igreja, agora é um bom momento de você se arrepender diante de Deus e firmar um compromisso de ser alguém que vai ser regular e fiel na casa de Deus com suas finanças. Porque o Senhor poderia não ter te chamado para a salvação. O Senhor poderia não ter te colocado como parte da sua família, como um privilégio até mesmo de contribuir na sua casa e fazer com que essa estrutura que você usufrui seja mantida até mesmo por você. E o Senhor fez isso por graça e misericórdia, te inserido no seu corpo, fazendo com que nós fôssemos uma família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, para que por meio desse entendimento nós venhamos ser generosos. Eu sei também que existem pessoas nessa sala que são seguras quanto às finanças,
Porque elas olham e falam, eu já fui muito machucado. Muita gente tirou de mim o que eu não podia. E hoje talvez você paga dívidas até mesmo por conta disso. Em nome da igreja de Cristo, eu quero te pedir perdão, meu irmão. Te enganaram. Te usurparam. Mas Cristo nunca quis isso de você. Cristo requer de você fidelidade, generosidade, compromisso e aliança. Porque Ele te salvou. E tudo que você dá e faz em relação ao corpo de Cristo é generosidade, amor, devoção a Deus. E não porque alguém está te coagindo. Pai, eu oro nesse momento pedindo, Senhor, convença os nossos corações, Deus. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, por meio das nossas finanças. Ajude a mim mesmo, Senhor, a ser fiel e regular. Ajude a mim mesmo a confiar, Senhor. Porque muitas vezes eu mesmo tenho medo, Senhor. E eu sei que esse medo permeia não somente o meu coração, mas muitos irmãos aqui nessa sala. Mas o Senhor é um bom Deus. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades em glória, Deus. O Senhor é aquele que nos dá tudo o que nós temos, Deus. Nós não podemos, Deus, ser negligentes em não dar glória e devoção ao Senhor por meio das nossas finanças. Por isso eu peço, Senhor, sabedoria do alto para lidar com nossos recursos, Senhor. Ajuda-nos a dizer não quando deve ser dito não, Senhor. E ajuda-nos a sermos generosos como devemos ser generosos, Senhor. Ajuda-nos a não olharmos somente para o valor em si, mas por quão somos abençoados em sermos parte do seu povo, Senhor. E que isso seja a máxima em nós darmos ou não, Senhor. Em fazermos ou não fazermos algo com nossos recursos, Senhor. Ensina o nosso coração a ser generoso aqui nessa manhã, Senhor. Ensina o nosso coração a depositar a nossa confiança em relação aos recursos na sua casa, Senhor. Pai, eu oro para que na Imagodei nunca exista falta de sabedoria e temor na liderança, no meu pastoreio, nos outros pastores que podem vir em cuidar dos recursos dessa igreja, Senhor. Que não falte temor do Senhor e olhar que esse recurso não é nosso, mas é do Senhor. Eu oro pedindo, Senhor, sabedoria para que os recursos sejam investidos aonde deve ser investido, Senhor. Constrange o nosso coração não por medo, não por insegurança, mas constrange-nos no tamanho amor e na tamanha segurança que nós temos no Senhor, que supre todas as coisas, Deus. De que já que nós temos tanto prazer de ter o Senhor como sustentador das nossas vidas, nós podemos confiar que nada nos faltará, porque o Senhor é um bom pastor. Se talvez você está nessa sala, nessa manhã, e você tem em seu coração inseguranças, todos com os olhos fechados agora, por favor. Se no seu coração você sente insegurança em relação às finanças, levante suas mãos, eu quero orar por você. Levante sua mão, por favor. Pai, eu abençoo esses irmãos agora. Encha eles de fé, Senhor. Sua palavra diz que o Senhor cuida dos lírios, o Senhor cuida de toda a criação. Quanto mais nós que somos os seus filhos. Dá-nos essa certeza nessa manhã, Senhor. Dá-nos essa certeza, Senhor. Remova a insegurança que gera avareza nos nossos corações. Remova agora, Senhor. Todo medo que faz com que nós venhamos paralisar a nossa vida, o nosso chamado, a nossa entrega ao Senhor, porque nós não temos, pode ser que venha faltar, Senhor. O Senhor nunca deixou faltar. Deposita no coração dos nossos irmãos agora essa certeza. O Senhor nunca deixou e nunca deixará faltar, Senhor. Pode ser que nós não tenhamos o que nós queiramos, mas nós temos o que nós precisamos, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Em nome de Jesus. Amém.